A rede social, de um modo geral, as pessoas utilizam na intenção de integrar, de comunicar, né, de socializar ali, rever pessoas, de repente, do seu passado. Ninguém espera ser alvo, de repente, de uma situação constrangedora dentro da rede, né? Quando a gente para pensar em relação a essa questão, o agressor sempre existiu, né? Só que não tinha essa dimensão que nós temos hoje, que é a internet, né? Por quê? Se a gente lembra no colégio, tinha aquele menino que tirava brincadeira com o pessoal, dava um apelido, falava determinadas fofocas, inventava história, né? Mas aquele agressor, ele estava presente. Hoje não, o assediador, ele é virtual. E o pior, a gente nem sabe às vezes quem é esse assediador. É verdade. Ele cria uma página falsa e a partir daí ele começa a espalhar. E o que acontece de uma forma que antigamente você era tete a tete, poucas pessoas tinham contato. Você ia para sua casa e ali você, vamos dizer assim, se protegia. Hoje não. Aberto, é a velocidade da luz que essa informação, ela constrange você, e não só, mas nem na sua região, é no mundo, né? Mundo, é verdade. O mundo toma conta, toma conhecimento daquela falsidade, daquela fofoca, daquela mentira, né? E ganha uma proporção muito grande. Isso pode trazer grandes efeitos psicológicos, como depressão. Tem pessoas que tentam suicídio por conta disso. Síndrome do pânico, né? Pessoas que resolvem nem mais querer sair de casa. Aí entra insônia, cefaleia, autoestima baixa, né? Por quê? Porque a pessoa começa a se sentir, vamos dizer assim, invadido na sua intimidade, né? E às vezes é muita mentira que estão fazendo, distorcem fotos, né? Fazem coisas para constranger. Mas esse agressor, ele precisa de tratamento. A vítima, né, que sofre o assédio, essa precisa ser apoiada pela família, pelos amigos, né? As escolas, as faculdades, elas têm que cada vez mais trabalhar e conscientizar as pessoas. Os pais são os primeiros responsáveis por isso, que devem, né, e educar seus filhos, né, de ter ciência, né, do que eles estão fazendo ali naquele ambiente virtual, né? Eu digo que a pessoa que precisa ser tratada é o agressor, porque alguma doença ele tem. Né? Porque uma pessoa fazer uma coisa dessa. Pessoas que injetam uma quantidade de ódio que você não consegue identificar o porquê. Exatamente. Né? Aparece, a primeiro momento, parece uma coisa sem motivo. Exatamente. E é por isso que eu digo assim, o agressor, ele precisa ser tratado. Porque ele sai espalhando o veneno, né? E vamos dizer, invadindo a vida de cada um, inventando mentiras às vezes, né, e difamando, expondo aquela pessoa. Fazem filmes e fazem montagens, às vezes, em atos sexuais, né, de mocinhas, de garotas, às vezes estava namorando com a menina e termina o namoro, começa a fazer uma perversidade dessa, por raiva dela, né, e aí expõe. É uma situação assim que, volto a dizer assim, leva ao suicídio, né? Pode algumas chegar a um pessoas, caso extremo, com certeza, né? É verdade, inclusive nessa situação específica, Edgar, onde há uma exposição, como por exemplo, de momentos de intimidade de um casal, por motivos de vingança, por aquela questão de uma paixão mal resolvida, tem pessoas que se usam realmente desse meio, né, virtual para colocar e para expor essas pessoas. Isso também é caracterizado como um crime, né? Com certeza. A lei que instituiu o programa de combate à intimidação sistêmica, ou o bullying, como é chamado, que o bullying é uma palavra de origem americana. Então, e o que é o bullying? É justamente essa intimidação sistêmica, essa provocação que causa prejuízos, sejam eles morais, sejam eles emocionais, a outras pessoas. Então, essa conduta, hoje ela é tipificada como crime e ela é punível. No caso das escolas, os adolescentes fazendo isso daí, por mais que a conduta deles não seja tecnicamente considerada como um crime, mas ela é também punível.
o nível da forma prevista no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela é sim passível de uma repressão por parte do poder público. Inclusive, é também bem comum a gente ver atualmente, através dessas redes sociais, as pessoas compartilhando certas informações que pode envolver, né, um cyberbullying, ou às vezes é uma foto, às vezes é uma mentira que começa a se gerar e toma uma força, enfim. Quem compartilha também está, de alguma forma, cometendo um crime? Com certeza, com certeza. Ele está agindo aí com uma espécie de coautoria ou participação nesse crime. Olha só, gente, porque é bem como a gente vê que tem algumas redes hoje, que você lê uma informação, você nem checa, você simplesmente vai lá, acha engraçado e acaba emitindo para outras pessoas, e aí a coisa vai tomando uma proporção muito grande. É possível rastrear esse caminho por qual passou essa mensagem? Algumas redes, elas são mais fáceis de fazer esse rastreamento do que outras. O WhatsApp, eu acho que é mais complicado, né? É um pouco mais complicado. É verdade. Agora, na internet em si, esse rastro, ele fica mais evidente. E outra coisa, não é só o crime, é a possibilidade também dessa pessoa que partilhou essa informação, que causa dano a um terceiro, essa pessoa ser obrigada a reparar um dano. Que toda essa informação divulgada de forma irresponsável, de um modo impensado, se ela causar algum prejuízo, ainda que involuntariamente, ela é sim passível de reparação desse dano que causar essa pessoa. Agora, Márcia, vamos lá. Eu também observo que pela rede social existe um efeito manada, né? Onde você vê uma pessoa tá ali atirando uma pedra ou fazendo um comentário e você acaba também aproveitando para deixar lá registrado o seu. E isso acho que é bem comum, principalmente ali entre os jovens, né? Onde você vê um amigo ou outro se manifestando e acha que também pode ir lá de alguma forma manifestar. Eu acho que a melhor forma que a gente pode falar para esses jovens é de repente pensar em quem vai ler essa mensagem, né? Com certeza. O receptor dessas agressões. Aristóteles, né, já falava que antes da gente tecer algum tipo de comentário, olha que eu estou falando de Aristóteles, né, há 400 anos antes de Cristo lá, e aí a gente para pensar assim, poxa, será que essa informação que eu vou falar, ela é verdadeira? Será que ela é leal, ela é bondosa, e será que ela é útil, né? Então eu sempre digo assim, antes da gente emitir qualquer opinião, a gente tem que avaliar realmente e passar pelas peneiras, principalmente se é uma peneira do bem, né? Por que eu vou tentar fazer algo para denegrir a imagem de uma pessoa? Por que eu vou fazer algum comentário ali que possa machucar e espalhar para outras pessoas, né? Então aí eu volto a falar, os pais têm uma responsabilidade muito grande de ficar monitorando o que seus filhos estão fazendo dentro das redes sociais. A escola tem uma obrigação de conscientizar e educar. Os professores podem muito bem ajudar nessa onda, né, de falar sobre a importância dos valores, né? Porque parece que as pessoas estão invertendo muito os valores e tornar, ameaçar, denegrir uma imagem, parece que virou uma coisa assim, uma brincadeira. Uma brincadeira, eu não falei isso por mal, mas poxa, que ponto eu estou machucando uma pessoa sem sentido? E às vezes você nem conhece aquela pessoa e está fazendo comentários inadequados, né, para denegrir a imagem de uma pessoa. A gente tem que pensar no bem, né? Fazer o bem para as pessoas, sim. Né? E volto a falar assim, cuidar dos agressores, porque eles precisam de tratamento. Essas pessoas, sim, precisam de tratamento. As vítimas precisam do cuidado, do carinho que os familiares podem dar e os amigos também. Agora, as vítimas, os agressores precisam de tratamento, porque eles, sim, é que estão fazendo um mal para uma pessoa, às vezes, só porque ela é introvertida, porque não tem uma aparência dentro de um padrão que as pessoas julgam como adequada, e por conta disso vão fazer chacota, né, daquela pessoa. Então, mas o que você está ganhando com isso? Né? O que a gente ganha em machucar um terceiro?
Inclusive, eu acho que começa a se abrir uma outra discussão também, que é com quantos anos seria interessante um jovem, um adolescente, já partir para uma rede social. Hoje a gente vê crianças ainda que já têm seu perfil, já conseguem ali conversar, já tem contato com outras pessoas conhecidas e também desconhecidas, enfim. Até que ponto é válido esse início precoce dentro da rede? Né? Os pais precisam dar esse limite, né? E volto a falar assim, os pais precisam ter a senha para acompanhar, saber o que ele anda postando, quais são os horários que ele realmente, com quem eles estão conversando. E até para ter um diálogo muito franco, muito aberto com esse filho. Né? Ele pode estar se envolvendo com um marginal, com uma pessoa do mal, um pedófilo, né? Então é importante, o pai tem que estar muito atento. Os pais, né? Os pais têm que estar muito atentos ao que o seu filho está fazendo nessa rede social, porque é o mundo, né? Você está falando com o mundo. E dentro do mundo você não sabe com quem é que você está lidando. Você não conhece essa outra pessoa que está do lado de lá. Né? Você não sabe. Agora, Edgar, é também bem comum a gente viu recente situações como, por exemplo, personalidades como a atriz Thaís Araújo, que sofreu uma série de injúrias por questões raciais, quanto à questão do seu cabelo, pela cor da pele, enfim. A gente vê lá uma manifestação que chega a chocar e a chamar muita atenção das pessoas, porque partem para cima com tudo, com abuso mesmo da palavra, da forma de falar, de forma pejorativa até de tratar. Isso também já vai um pouco mais além, né? A gente, quando já envolve essa questão racial, a lei também prevê de forma bem clara isso, né? Sim. No caso específico da Thaís, se isso se configuraria uma injúria racial, que é diferente porque ela foi destinada, foi direcionada a uma pessoa. O que é diferente do racismo, que do racismo é uma conduta que ela tende a afetar um número indeterminado de pessoas, enquanto a injúria racial ela é determinada e específica para uma determinada ou várias pessoas. Na injúria racial, seja por questões de raça, credo religioso, de um outro país, isso tudo pode originar uma injúria, em sendo personalíssima a afetação, em sendo personalíssima a agressão, ela é tipificada pelo Código Penal. No caso do racismo, que ele, como eu disse, ele é genérico, ele é indeterminado, atinge um número indeterminado de pessoas, a exemplo, por exemplo, de uma proibição que em um determinado estabelecimento ingressem pessoas provenientes de um outro país, ou que sejam católicos, protestantes, judeus. Então, essa seria uma conduta que teria o condão de atingir um número indeterminado de pessoas, e aí sim se configuraria um crime de racismo. Então, em decorrência da opção religiosa dessa pessoa, opção sexual, ou mesmo por conta da nacionalidade dessa pessoa. Os portugueses, digamos, eu tivesse um estabelecimento e tivesse um ressentimento contra os portugueses, espanhóis, por conta da forma como exploraram o nosso país, e hoje não vou mais receber não quero receber no meu estabelecimento. Eu estaria praticando um crime de racismo por conta da nacionalidade dessa pessoa, e isso eu seria punido ou punível. Esse meu crime, ele é imprescritível, seria imprescritível. No caso da injúria, a injúria racial, a injúria, ela tem a prescrição dela de até 3 anos,
o racismo é imprescritível. Então, por aí já se tira as diferenças. Né? Inclusive, a pessoa que se sente vítima, por exemplo, de uma injúria, o que ela pode fazer? De que forma ela pode proceder para buscar, né, de repente, uma retratação ou até uma penalidade, claro, àquele agressor? Esse crime, ele só se processa mediante uma representação. O ofendido tem que ir ao judiciário e para processar o ofensor e durante esse processo, se não houver uma transação ou uma composição civil, essa pessoa, o ofensor pode vir a ser condenado pela prática da injúria racial. Maravilha. Gente, olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada por ter vindo aqui bater esse papo tão importante que eu acho que pode servir de conscientização para você do outro lado, jovens em especial. E, claro, os pais também para estarem ali analisando, sempre por perto, checando para ver como é que está o comportamento dos seus filhos dentro da rede. Gente, a rede não é terra de ninguém. A gente tem sim, como a gente tratou aqui há pouco na nossa discussão, tem sim penalidades previstas para quem comete esses tipos de crimes, e a gente torce para que diminua, né? Para que as pessoas não aproveitem ali uma máscara, um perfil falso, um fake, para poder ofender ninguém, nem mesmo para poder constranger, nem colocar em situação, né, de puro constrangimento a outra pessoa. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Edgar. Agradeço o convite. Obrigada pela participação.